No ano 476, um comandante bárbaro chamado Odoacro depôs um menino imperador em Ravenna. E depois fez algo estranho. Em vez de se coroar imperador, mandou as insígnias imperiais para Constantinopla e disse que o Ocidente já não precisava de um imperador próprio. Ninguém na rua percebeu que aquilo era o fim de Roma. Por que não foi? Então, o que teria acontecido se o império simplesmente não tivesse acabado? Vamos ao que sabemos. Roma não caiu num dia. O império já estava dividido administrativamente há mais de um século, desde Diocleciano. A capital do Ocidente nem era Roma, era Ravenna. E a metade oriental, que chamamos de Bizâncio, continuou a existir por mais 1000 anos, até 1453. Os habitantes dela chamavam-se romanos até o fim. Então o que caiu, exatamente? A administração imperial da metade ocidental. As províncias europeias deixaram de mandar impostos e de receber ordens de um imperador em Itália. E isso foi gradual. A Britânia foi abandonada por volta de 410. A Gália foi fragmentando-se por décadas. O norte de África caiu para os vândalos em 439, e esse foi um golpe econômico enorme, porque era de lá que vinha boa parte do trigo que alimentava a Itália. E os chamados bárbaros já não eram estrangeiros. Muitos serviam no exército romano há gerações, falavam latim, eram cristãos e tinham títulos oficiais. Odoacro era um general romano, não um invasor vindo do nada. O que aconteceu em 476 foi menos uma conquista e mais uma tomada de controle interna. As causas são debatidas, mas há alguns mecanismos que a maioria dos historiadores aceita. Primeiro, fiscal. O exército romano tardio era caro, e a base tributária encolheu à medida que províncias se perdiam. Menos território, menos imposto, menos exército, mais território perdido. É um ciclo que se alimenta. Segundo, pressão externa. Os movimentos de povos nas fronteiras não foram invasões aleatórias. Foram, em boa parte, migrações empurradas por outras migrações, com os hunos a pressionar godos, godos a pressionar romanos. Terceiro, instabilidade política. No século III, o império teve mais de 20 imperadores em 50 anos. Guerras civis consomem exércitos que deveriam guardar fronteiras. Quarto, e menos falado, doença e clima. A peste antonina no século II e a peste de Cipriano no século III mataram milhões e esvaziaram cidades. Menos gente significa menos soldados, menos impostos e menos produção agrícola. E há evidência, em anéis de árvores e em núcleos de gelo, de arrefecimento climático a partir do século V. Repare que nenhuma dessas causas é uma pessoa ou uma batalha. São todas estruturais. É por isso que a pergunta deste vídeo é mais difícil do que parece. Uma coisa importante antes de irmos ao cenário alternativo, a ideia de que Roma caiu e começou uma Idade das Trevas é hoje bastante contestada. O que os arqueólogos veem é uma simplificação econômica. A cerâmica fica mais grosseira e menos padronizada. As moedas circulam menos. As casas ficam menores. O comércio de longa distância encolhe muito. Isso é real e mensurável, especialmente na Britânia, onde o colapso foi mais brutal. Mas outras regiões mudaram sem colapsar. A Itália ostrogótica sob Teodorico manteve boa parte da administração romana. A Gália Franca preservou cidades, bispados e leis romanas em versões adaptadas. Há um dado que ilustra bem isto. A poluição por chumbo detectada em núcleos de gelo da Groenlândia, que reflete a atividade mineira romana, cai a pique nos séculos V e VI e só volta aos níveis romanos mais de 1000 anos depois. A economia encolheu de forma mensurável. Então o quadro correto não é apagão total. É a desintegração de uma economia integrada em muitas economias locais mais pobres. Isso é o que sabemos. Agora vamos especular. A partir daqui a especulação fundamentada, e quero ser claro sobre uma coisa. A pergunta se Roma nunca tivesse caído é quase mal formulada, porque exige que resolvamos problemas estruturais, não um acidente. Qual é o ponto de divergência? Se dissermos apenas que Odoacro não depôs Rômulo Augusto em 476, não muda quase nada.
O Império Ocidental já era uma casca. Outro comandante teria feito o mesmo em 5 anos. Para um cenário sério, precisamos de mudar algo estrutural. A hipótese mais defensável é esta: o Império resolve o problema da sucessão. A falta de uma regra clara de quem herda o poder foi a causa de guerras civis constantes. Se Roma tivesse desenvolvido uma sucessão previsível, como o período dos imperadores adotivos no século II sugeria ser possível, muitos exércitos não teriam sido destruídos por romanos a matar romanos. É uma divergência plausível. Aquele modelo existiu de verdade, funcionou durante quase um século, e falhou por uma razão banal: Marco Aurélio teve um filho biológico e deixou o trono a ele. O filho chamava-se Cômodo. Vamos supor então uma Roma que estabiliza. O que ela faz com as fronteiras? O erro comum é imaginar Roma conquistando o mundo. Não conquistaria. Havia um limite logístico real. Um exército romano dependia de estradas e de rios navegáveis para abastecimento. Além de certa distância, a campanha ficava impossível. Foi por isso que a Germânia além do Reno nunca foi absorvida, e por isso que a Pérsia nunca foi conquistada, apesar de séculos de tentativas. Então uma Roma sobrevivente provavelmente não expande muito. Ela consolida. Mediterrâneo, Gália, talvez mais fundo na Germânia, talvez mais firme na Britânia. E isso já é enorme. Uma zona única de moeda, lei e livre circulação, mantida por mais séculos. O comércio mediterrâneo não colapsa. As cidades não encolhem. A alfabetização urbana não desaba. O efeito de composição econômica ao longo de 300 anos é difícil de calcular com precisão, mas seria bastante significativo. Agora a pergunta que todo mundo quer: haveria tecnologia avançada mais cedo? Aqui eu vou ser cético, e explico por quê. Os romanos eram engenheiros extraordinários. Aquedutos, concreto hidráulico, estradas, saneamento urbano. Mas eram fracos em ciência abstrata aplicada. Não desenvolveram álgebra simbólica. Não tinham método experimental sistemático. E, sobretudo, tinham uma economia baseada em escravidão em larga escala. Esse último ponto é o mais importante. Quando existe trabalho humano barato e abundante, o incentivo para inventar máquinas é fraco. Roma conhecia moinhos de água, e usou-os, como em Barbegal na Gália. Mas nunca substituiu músculos por energia mecânica em escala. Sem essa pressão, o meu palpite é que Roma teria ficado tecnologicamente sofisticada, mas estática. Melhores estradas, melhores aquedutos, melhores portos, melhores navios. Não motores. Os historiadores discordam bastante sobre isto. Alguns argumentam que séculos extra de acumulação levariam inevitavelmente a saltos, que é impossível uma sociedade rica e alfabetizada ficar parada durante tanto tempo. Não tenho certeza. A China imperial foi rica e alfabetizada durante muito tempo, e também não industrializou. Há um cenário alternativo que raramente aparece, e que acho mais interessante: Roma sobrevive e isso é ruim. A fragmentação da Europa teve um efeito estranho. Criou concorrência entre estados. Quando Colombo foi rejeitado em Portugal, foi à Espanha. Quando pensadores eram perseguidos num lugar, mudavam-se para outro. Voltaire escrevia da Suíça, Descartes publicava na Holanda. A imprensa espalhou-se porque nenhum poder conseguia controlá-la em todo o continente. Alguns historiadores, e esta é uma tese respeitada, argumentam que essa fragmentação política foi condição para a ascensão europeia. Um império único teria tido capacidade de dizer não. E impérios grandes tendem a preferir estabilidade à disrupção, porque disrupção ameaça quem está no topo. A China unificada oferece um paralelo desconfortável. Ela cancelou as suas próprias frotas oceânicas no século XV por decisão da corte, quando tinha a maior marinha do mundo. Um império só precisa de decidir uma vez, e não há para onde fugir. Então vamos juntar as peças. Como seria o mundo? O meu cenário, e repito que é especulação, é o seguinte: um Mediterrâneo próspero e latino, com economia integrada e cidades grandes. Nível de vida urbano provavelmente superior ao da Europa medieval real durante muitos séculos. Alfabetização mais alta.
direito civil mais desenvolvido. Mas também, menos experimentação política, menos concorrência entre centros de poder, uma religião de Estado com muito mais capacidade de controlar o que se pensa. Porque não esqueçamos, o cristianismo já era a religião oficial desde o final do século IV, e um império forte teria sido um instrumento de ortodoxia muito mais eficaz. E a expansão para as Américas? Roma era uma potência mediterrânea, com pouca tradição atlântica. Pode ter demorado bastante mais. Talvez um mundo mais confortável em 800. E mais atrasado em 1800. E isso, se estiver certo, é o resultado mais interessante deste exercício. Nem sempre a continuidade é a melhor coisa que pode acontecer a uma civilização. Roma não caiu porque os bárbaros eram fortes. Caiu porque um sistema que dependia de expansão ficou sem para onde expandir, e depois sem dinheiro para se defender. E aqui está a parte que me parece relevante. Ninguém que vivia em 476 sabia que estava a viver o fim de alguma coisa. Continuaram a plantar e a cobrar rendas. A queda foi um nome dado depois, por gente que olhava para trás. É possível que estejamos hoje no meio de uma transição parecida, ainda sem nome. Deixa nos comentários, você acha que impérios grandes protegem a civilização ou a engessam?